É, mais um complemento ao que o Chandler falou aqui agora. Nós vamos voltar o tempo para 1997. Foi quando eu fui a Israel a primeira vez. A propaganda aqui não é nada no sentido turístico, nem pacote turístico, não é isso não. Mas eu gostaria de colocar um ponto que é importante para mim e à época eu não tinha visto. Patrícia, minha esposa, ela sempre tinha o desejo de conhecer Israel, né? Eu faço, isso é uma grande bobagem. A gente já tem a Bíblia, né? Espiritualmente nós conhecemos a realidade da palavra de Deus, para que eu vou fazer lá? E junto disso ainda tinha aquela percepção que era uma coisa muito católica, essa questão de você ir a Israel, né? Uma peregrinação que talvez fosse alguma coisa necessária, né? Para o católico. E naquela época, o dólar estava 1 para 1, né? E a decisão era o seguinte: nós vamos comprar uma geladeira, nós vamos para Israel. A geladeira não estava velha. E foi, né? Estava sendo formado um grupo de irmãos do Brasil para poder ir lá. E estava quase completando o grupo, eu enrolando, não, deixa para lá, não vamos não. Na última hora, assim, vamos, tá? Para variar, né? E graças a Deus tinha lugar para gente. E foi um ônibus de 50 pessoas, né? Graças a Deus foi só um ônibus de 50 pessoas. E as excursões depois eram 5 ônibus de 50 pessoas, é impraticável, né? E eu fui assim um pouco cético, né? Porque cético assim, vai ser bom, viagem legal e tal. Um pequeno detalhe que o Xander vai lembrar: para a gente poder participar dessa viagem, a gente tinha que estudar. Então tem um livro, ele não está totalmente 100% em português, mas ele foi traduzido rapidamente. É um livro do irmão Lance Lambda que chama A Singularidade de Israel. Até ler esse livro não tinha muito noção do que era Israel, né? E a gente conhece Israel do ponto de vista bíblico, né? Um pouco, né? Mas não do ponto de vista histórico, geográfico, tudo que representa. E eu fiquei impressionado de ver como o senhor escolheu alguma coisa, uma região ali tão peculiar, né? Quando ele diz que realmente é uma terra que mana leite e mel, de fato é a palavra do Senhor, é verdade, né? Mas eu não conseguia entender, cheio de deserto, de pedra e tal, como é que isso aqui pode manar leite e mel? Aí você começa a entender, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista geopolítico, como a gente já tem visto hoje, né? O que é aquele local? É um local muito especial. Então, acho que o irmão deve compartilhar isso na próxima vez, ele e o Aloysio, né? Existem, ah, por exemplo, várias espécies de pássaros, né, que você encontra ali na direção migratória. E se você olha a Israel, várias espécies que existem somente ao sul encontram ali o seu limite, não só de fauna, mas de flora. Então, por exemplo, você encontra flores, né, espécies de flores que vão, né, permeando assim, do norte da África, subindo até chegar ali em Israel, depois elas somem. E da mesma forma, ao contrário, aquelas que você vem do norte, ela chega até Israel e depois some. Ou seja, em Israel, naquela região, concentram-se diversas, vamos colocar assim, é como se fosse um display das diversas espécies, tanto da fauna quanto da flora. Então, é um local muito especial, é muito precioso ver como é que o senhor escolheu aquele lugar ali. A gente sabe não por causa do povo, né, que o povo nossa, dura serviço, como coloca aqui. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos? Quando nós fomos, em 97, então estou levando os irmãos de volta na história, de volta ao passado, essa viagem ela teve um aspecto muito especial porque a gente começou não em Israel, nós começamos na Jordânia. Por que Jordânia? Porque na Jordânia está a Pisga. O que é Pisga? Pisga é um monte muito especial, eu vou ler com os irmãos aqui, está lá em Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio 34 é o seguinte: então subiu Moisés das campinas de Moabe. Então faz falta a gente ter um mapa aqui, né? Mas se os irmãos olharem o mapa, né? Eu tenho explicado para os irmãos Península do Sinai, né? Usando esses dois dedos aqui. Então, se você subir, aqui está a Egito, está do lado de cá, a Península do Sinai, aqui então tem a Arábia Saudita. Se você subir nessa direção aqui, você tem Eilat, que ainda está Israel. E se você subir desse ladinho aqui, você vai bordeando Israel. E aqui estão as terras de Moab e Edom, assim por diante, subindo do lado aqui. Ó. Então, Moisés estava do lado de cá da terra, lembra? Moisés não entrou na terra. Eles não se lembram. Nós compartilhamos isso, né? Mas Deus
permitiu que ele visse. Então, subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Então o Senhor traz Moisés até Pisga, e dali ele contempla de Dan. Dan fica ao norte, né? A gente tem ouvido hoje ele até pouco, né? Toda altercação que tem acontecido com o Hezbollah, que está no sul do Líbano, né? Ali naquela região, bem ao norte de Israel, ali está Dan, né? Mais ao norte. E Berseba está bem ao sul, bem ao sul. E então, dali de Pisga, de fato, você consegue enxergar desde lá do norte, que está o Monte Hermon, até o sul, lá em Berseba. E nós começamos a viagem exatamente ali, porque o Monte Nebo, Pisga, fica na Jordânia. Então, dali nós subimos e pudemos, então, contemplar a terra. E então nós descemos, né, e entramos por onde Josué entrou com a nação de Israel, né? Então, foi uma viagem muito especial nesse sentido. Então, ali eu comecei a sentir de maneira tão vívida, né? Embora, claro, eu não tenho nenhum problema em crer na palavra de Deus, né? Eu creio que a palavra de Deus é a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, ponto final, não tem discussão. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Mas quando você está naquele lugar que você vê, o impacto é muito diferente, irmãos. E hoje, quando eu leio a Bíblia, né, é muito impressionante porque ficou muito gravado na minha mente os locais. Então, você começa a entender várias coisas da palavra de Deus, como o Senhor, por exemplo, ele movimentava. Quando fala que ele ia por Decápolis. O que é Decápolis? Antes, para mim, Decápolis é simplesmente um termo, né? Alguma região ali. Eu não sabia muito bem o que era e por que era Decápolis. Então, Decápolis fala daquelas 10 nações que ficavam do lado de lá do Jordão. Então, muitas vezes, o senhor descia de um lado, se nós observarmos o ministério do senhor, a maneira como ele movimentava tem muito a ver com a geografia e com aquilo que representava a geografia. Os irmãos percebem? Então, assim, quando a gente chega lá, então você começa a ver o local, não é que a gente precisar disso para crer. Os irmãos estão entendendo? Bem, acho que essa é a diferença fundamental. Eu não precisaria daquilo para poder crer no Senhor Jesus, nem crer na palavra de Deus. Mas quando você vê, aquilo se torna tão real, é tão impressionante, então é muito precioso. Então, assim, falando rapidamente para os irmãos, o porquê de uma viagem como essa, né? Eu tenho compartilhado com os irmãos, né, as 42 estações, eu tenho procurado trazer da maneira mais vívida possível a questão tangível ali, né, da geografia, da topografia, né, da história, que de fato é uma prova, mais uma das provas da veracidade, da autenticidade da palavra de Deus, né? Então, só esclarecendo que não é nenhuma propaganda, porque nós não estamos formando nenhum grupo, embora já tenham me incentivado a fazer isso, não estamos formando nenhum grupo para poder fazer essa viagem, mas é nesse sentido que eu quero que os irmãos entendam. A ideia, a possibilidade de estar presente ali é muito precioso. Então, só vou concluir rapidamente o que a gente fez. A gente entrou, então, por Jericó, né? Só um exemplo. Eu não entendi muito bem aquele negócio das muralhas, e a música, e as muralhas ruirão, né? Eu achava que as muralhas tinham tombado, eu não entendi o que aconteceu. Como é que Raabe não caiu? Como é que foi o negócio? Não estou entendendo. Quer dizer, caiu do lado dela, ficou só aquele negócio em pé, Raabe desceu. Como é que é essa história? Eu não entendi o que estava acontecendo. Aí chegamos em Jericó. Logo que nós entramos na terra, nós chegamos em Jericó, né, cidade das Palmeiras. Aí levaram a gente onde era a ruína da muralha de Jericó. Está lá, irmãos. Está lá, as muralhas estão lá. Aí eu achei que ia encontrar um monte de pedra caída pelo chão afora. Que nada, eu vi que tinha as partes das muralhas, mas na realidade afundadas. Aí eu fui entender o que aconteceu. Quando fala que as muralhas ruíram, não é que elas caíram, elas afundaram. É como se fosse um elevador que estava descendo. Então, de alguma forma, o substrato rochoso ali, ou qualquer que fosse o substrato ali,
com a ordem que o senhor deu, os irmãos se lembram como é que foi? Né? A maneira como eles gritaram e etc. O rodear também, o rodear, imagina, são pessoas que estão caminhando ali, gera uma trepidação no solo, não é uma coisa trivial, não. Então, naquele momento que aconteceu, as muralhas desceram. E aí eu entendi. Rabi desceu de elevador. Ela então, ela foi salva dessa forma, que é uma história maravilhosa, né? A gente sabe que é uma das mulheres que aparece na genealogia do Senhor. Então, são detalhes assim que a gente não entende, né? Assim, quando a maneira como a palavra de Deus descreve, não é que está incorreta, não. Mas às vezes nós não associamos com o que aconteceu do ponto de vista físico, né? Então, é só um exemplo, irmãos. Daí nós saímos e subimos por dentro agora, do lado de cá do Jordão. A gente vai até Bet-Shan, aí tem toda a história no Antigo Testamento, não vou entrar nesse detalhe. A gente chega, então, no Mar da Galileia, irmãos. Eu falei, não é possível, que lugar mais impressionante. E a gente, então, ficou do lado oeste do mar, a gente ficou ali num hotel muito esclarecendo essa viagem, não foi uma viagem de turismo. A gente foi preparado, eu não acabei de contar a história para os irmãos, a gente foi preparado porque a gente tinha que estudar esse livro, A Singularidade de Israel. E o nosso voo foi do Brasil, né? Na verdade foi pela Argentina, e fomos para Madrid. E no nosso voo de Madrid para Amman, teve uma prova de 200 questões, múltipla escolha. Era uma prova de 200 questões de múltipla escolha, sobre tudo da Terra, desde a geografia, da história e tudo, certo? E, obviamente, tinha quem se desse bem, na realidade, seriam acho que só uma ou duas pessoas, né? Ganharia, então, um prêmio, um brinde. E Patrícia ganhou. Eu não ganhei. Patrícia ganhou, tirou o primeiro lugar, ela e Mônica, e ela ganhou como presente um livro raríssimo sobre a geografia de Israel. Né? Esse livro está lá em casa até hoje. Mas então foi isso. Então não foi uma viagem de turismo, foi uma viagem de estudo. Então a gente começou tendo que estudar mesmo, tá? E chegamos lá, quer dizer, o voo, nada de dormir no voo, é fazer a prova. E, em suma, a partir dali, cada dia da viagem, a gente era uma viagem, eu estava falando do hotel, não eram hotéis bem simples, a gente não ficou nada hotel 5 estrelas, porque vários motivos, né? Financeiro é um deles, mas outro é para a gente poder ter mais agilidade. E nesse ônibus de 50 pessoas, como é que a gente fazia? Uma das coisas que se perde muito tempo em viagem é o tal de entrar e sair em restaurante, né? É claro que a questão de banheiro é complicada também, e a questão de alimento é sempre demorada. Então, para simplificar, a gente acordava cedo, bem cedo. Tomava um café da manhã lá, no hotel que já era muito bom, bem diferente do nosso aqui. O café da manhã é pepino, né? Não sei se são os pepinos do Egito, mas é pepino, é coisa assim, hummus, tahine, pão, aquele negócio todo, mas é muito, muito saudável. Obrigado. E a gente saía cedo, entrava no ônibus, e no bagageiro do ônibus eram colocadas as marmitas, né? Eram né, marmita, gente simples, mas é um lanche, né? Que tinha lá um sanduíche, pepino, tomate, e a gente não parava em restaurante. A gente parava naquelas áreas de descanso ao lado das rodovias, né? Descia todo mundo, a gente comia o lanche, voltava para o ônibus e mandava ver. E era um dia inteiro. Foi em fevereiro, apesar de ser inverno, a gente conseguia aproveitar bem. Era um dia inteiro. Chegava cansado no hotel, tomava banho, comia alguma coisa, aí tinha um compartilhado de 2 horas sobre o que nós vimos naquele dia e sobre o que a gente veria no dia seguinte. E, obviamente, com aplicação espiritual, né? Então, assim, a viagem foi pé embaixo, foram 11 dias desse ritmo, né? Então, hotéis simples, baratos, tá certo? E com uma viagem de estudo. Então, não foi nada de turismo. Então, foi uma viagem de muito ganho nesse sentido. Então, rapidamente, foi isso que aconteceu, né? A gente saiu, então, fomos para Cafarnaum, dali nós conhecemos ao redor, né? Aí fomos em direção a Dan. Os irmãos se lembram lá em Mateus, vamos lá, Mateus 16. Eu quero ver se os irmãos conseguem. Então, depois do compartilhar, os irmãos podem fazer as inscrições comigo. Não estou brincando. Nem pensa. 16. 13. Capítulo 13, 16, versículo 13 de Mateus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Todos os irmãos conhecem esse trecho, né?
Onde é que o Senhor Jesus estava agora? Cesareia de Filipe. Tem outra Cesareia que fica lá no mar, lá no Mediterrâneo. Essa Cesareia de Filipe, ela fica bem, exatamente onde é Dan, porque bem no norte mesmo, tá? Muito próximo da fronteira com o Líbano, porque é bem ao norte lá. E o que é precioso nesse lugar? Os irmãos sabem que o Rio Jordão ele é a veia principal hídrica, né, para Israel, né? E como é que aparece o Jordão? O Jordão ele é formado do degelo do Monte Hermon, que fica mais ao norte ainda. Então, esse degelo ele desce pelas encostas do Hermon, ele some por debaixo da terra. Os irmãos se lembram do Salmo 133. O que o Salmo 133 fala? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Então, olha que maravilha, quando começa a acontecer esse degelo, há um vento, um fluxo de vento que sopra essa umidade do Hermon, como um orvalho. E esse orvalho, então, desce em direção à terra de Israel. Por isso que o Salmo 33 fala, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Não é muito bonito? E é, de fato, isso. Não é só uma ilustração poética maravilhosa, mas é uma realidade. Muito bem. Então, o degelo vem, ele some, passa por debaixo da rocha, ele vai aflorar ali em Dan, nesse lugar. Então, ali você vê, de fato, o que seria a nascente do Jordão. E aí nós temos duas coisas. Tem uma rocha, uma pedra enorme ali, um maciço. Tá? Inclusive, se você for lá hoje, você vai encontrar nichos onde tinham ídolos colocados ali. Era um local de adoração pagã. Então, muito provavelmente o que aconteceu aqui, quando o Senhor Jesus ele fala, né, que os portões do inferno não prevalecerão contra ela, falando da igreja, o que estava diante dos discípulos ali era muito aquela idolatria que estava presente por causa dos romanos. Ali, lembra? Cesareia de Filipe. Mas então tem essa realidade que você vê em paralelo. O Senhor está falando assim: olha, está vendo essa rocha? Pois é, o maciço da rocha, esse maciço da rocha que vocês estão vendo aí, está falando dos portões do inferno que vocês estão vendo. Mas eu sou a rocha. O que ele fala aqui? A declaração de Pedro 16. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, Petros, uma pedrinha. Isso que significa Pedro, né? Petros, uma pedrinha. E sobre esta pedra, no original essa pedra é sobre essa rocha. Quem que é a rocha? É Cristo, né? O irmão fez referência a 1 Coríntios 10, né? Que eles beberam de uma água que vinha da rocha. E essa rocha era Cristo, né? E sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E é a primeira vez que aparece a palavra eclésia. E essa palavra eclésia aparece num contexto muito individual, o Senhor falando para os discípulos, ele não está falando para o público aqui. Né? Outra vez que aparece em Mateus 18, a palavra eclésia de novo. Então, nessa hora, irmãos, a gente estava ali em Cesareia de Filipe, que é Dan, né? E a gente tem a oportunidade de ver essa realidade juntamente com uma coisa tremenda, que é onde o Jordão aflora e onde então dali ele sai então para poder regar toda a nação de Israel pelo lado leste, né? Então só o exemplo do que aconteceu naquele dia ali, certo? Muito bem, a gente sobe, vai um pouco, vai até o norte. Mais um outro exemplo, né? Oh, como é que está o meu tempo aqui? Vocês estão viajando comigo? Então, a gente sobe um pouco mais para o norte, aí num local que hoje, os irmãos vão entender, um ponto de conflito, não só de hoje, mas foi a Guerra dos 6 Dias, que é Golã. O que é Golã? As colinas de Golã é o mesmo termo que é Bazã. Os irmãos leem Salmos lá dos touros de Bazã. Né? Bazã. O que é Bazã? Aquela região é muito especial por dois motivos. Ali é crítico, primeiro por causa das reservas de água, dos aquíferos, tá certo? E é estratégico do ponto de vista militar. Tanto quando Israel tomou Golã, foi estratégico para Israel. Bom, isso aí vai ficar para uma outra vez. Pera aí, não. Não, pera. É porque na Guerra dos 6 Dias, a gente tem que entender o que acontece também em paralelo. Né? A gente olha a Guerra dos 6 Dias só olhando o que aconteceu em Israel. Mas tinham irmãos e irmãs ao redor do mundo que estavam intercedendo.
como hoje, irmãos. Naquela época, tinha irmãos na Inglaterra que estavam orando. E tem testemunho dessa reunião de oração que os irmãos faziam como Deus, orientando, dando direção específica a respeito do que orar sobre aquela guerra. Em que direção? Aí você vê o relato de soldados no fronte, contando de literalmente milagres que aconteceram ali. Nós explicamos, nós entendemos um pouquinho, mas ninguém explica a Guerra dos 6 Dias, não é? Mas é a mão de Deus movendo de maneira muito específica, porque tinham irmãos orando para que Deus movesse sua mão. Então, assim, é muito maravilhoso ver como o Senhor opera de maneira concorde, sincronizada ao longo de toda a terra. Então, não foi simplesmente Israel batalhando ali, mas era o povo de Deus também intercedendo diante do Senhor. Isso acontecendo de maneira maravilhosa. Então, Golã, voltando a Golã aqui, está presente hoje nos noticiários. Nós vamos ver que tudo aquilo que está acontecendo ali no norte de Israel, que aí nós temos a questão toda do Hezbollah ali no Líbano, e do lado da Síria. O Chandra não falou, ele deve falar quando a próxima vez ele mencionou para mim. Eles viram ali do lado da Síria, vou chamar barricadas, mas acampamentos de soldados russos. Eu falei, nossa, russo? Então tem algo acontecendo ali, irmãos, que nós não conhecemos muito bem. As peças estão movimentando nesse jogo, né? A gente sabe, né? O Senhor reina, mas as coisas estão movimentando. Então, se olhando do lado da Síria ali, estão voltando. Você tem as colinas de Golã. Lembra que eu falei dos touros de Bazã? Por quê? Para arar aquela região, não é qualquer animal que dava conta de puxar o arado, porque ali é rocha dura, guinais, acho que ali é mais a guinais, né? Rocha pesada. Por isso que fala dos touros de Bazã, que eram touros parrudos, os que davam conta de puxar arado naquela região. Então essas coisas você começa a entender. Quando fala lá no Salmo dos touros de Bazã, você não tá legal, um touro que tinha um nome bonito, né? Fala de Bazã, mas por quê? Aí está falando da característica desses animais e por que aquilo tem a ver no contexto dos Salmos. Então os irmãos estão percebendo? Bom, então, dá tempo de continuar mais um pouquinho da viagem aqui. A gente desce então, e se você descer um pouquinho, né, você tem lá Líbano, né, Síria, do lado de cá, Síria, Líbano aqui em cima, eu estou desenhando para vocês aqui, ó. Tem o Rio Jordão descendo, né, o Rio Jordão ele vai chegar onde? Lago da Galileia, não é isso? No Mar da Galileia, Lago de Genezaré, certo? Do lado leste do Lago de Genezaré está o quê? O Senhor Jesus se encontrou com aquele endemoniado gadareno. Gadara fica desse lado aqui, bem no meio do mar. E é muito interessante que um guia local que estava naquele momento ali, ele explicou uma coisa que foi muito, muito fascinante, a gente nunca imaginava. De fato, Gadara é um lugar, você fica, não sei qual da história, a gente fica meio assustado. E você vê de fato que ali há um local bem, bem mais elevado, não é bem uma praia, né? E que você vê que tem um barranco grande, né? Lembra que os porcos, eles precipitaram para o mar. E aí esse guia estava contando para a gente, que o pessoal é muito esperto, porque vocês sabem, né, pela lei levítica, lei de costumes e etc., não pode comer porco, carne de porco, né? E tinha criação de porco lá, né? Como é que pode isso? Os porcos foram precipitados porque alguém estava criando porco. Mas como é que eles criavam porco? Ali era Israel. O porco não podia pisar na terra. O que eles faziam? Eles criaram um tablado de madeira. E o porco era criado em cima do tablado de madeira. Então eles não pisavam. Olha, não pisavam na terra. É assim que aqueles porcos eram criados. Então, quando acontece aquele momento em que eles são precipitados do mar, observe que eles não pisam na terra, mas de alguma forma eles são lançados no mar. Tem uma outra história a respeito disso, né? Certo? Mas de qualquer forma, do lado leste do Mar da Galileia, então você continua descendo e a gente circundou o mar, desculpa, esqueci de falar, bem próximo da chegada do Rio Jordão ali, certo? Logo aqui está Betsaida. E recentemente, irmãos, estão cada vez mais, a arqueologia está levantando cada vez mais informações daquela região. Muito mais do que a época que a gente foi. Ó. Em 97, quando eu fui, já vi muita coisa, né? Irmão Cristo, quando encontrava comigo, disse, nossa, tem que voltar lá. Hoje tem 80% a mais de coisas para ver do que a gente viu, né? Sinto muito, mas não vai dar para ir agora, não.
E, de fato, nesse tempo, muito tem sido, do ponto de vista arqueológico, descoberto e escavado e levantado. E Betsaida era um desses lugares, a gente sabe, lembra? Quando, lá em João, quando eles, né, quem foi? Lembra? Quem encontrou o Senhor Jesus a primeira vez lá em João? João e André, não é isso? Vamos lá. Só para a gente localizar isso aqui que tem a ver com Betsaida. Vamos lá para o Evangelho de João. Versículo 35, capítulo 1. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois de seus discípulos. João não se declara aqui não, mas João era um deles, né? E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que seguiam, disse: Que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com eles naquele dia. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Quem que era o outro? Outro João, né? Então, alguns entendem que nesse momento eles foram para Betsaida, que fica nessa chegada aqui do. Deixa eu desenhar. Vocês estão vendo aqui o Mar da Galileia? Então, o Rio Jordão desce aqui, certo? Aqui está Gadara, ok? Do lado de cá. Betsaida está bem aqui. Do lado de cá, desse lado aqui, está Cafarnaum. Então, a gente sabe que o Senhor Jesus, ele habitava possivelmente com Pedro também, né? Então, Cafarnaum, que está lá até hoje, fica do lado oeste, vamos pensar assim, é do lado oeste, né, do mar. E ali pode ter sido um dos locais que eles levaram aqui. Alguns acham que foi ali, alguns acham que é Betsaida, que talvez de onde era Natanael, certo? Aqui, fala 44. No dia imediato, Jesus partiu para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue. Ora, Filipe era de Betsaida, dessa cidadezinha aqui que eu falei para os irmãos. Vocês estão me acompanhando? Eu sei que é muito desenho, muita gesticulação. É o que está vindo na minha memória agora, certo? Oi? Ah, tá. Tá jóia. Então, esse é um pedaço da viagem. Então, como os meus estão vendo, foi bem intenso, né? Foi bem intenso mesmo. Aí a gente sai da volta no mar. Claro que tem a pesca, né? A gente toma um barco, seria um barco parecido com o de Pedro, então a gente navega no Mar da Galileia. Mas ali a gente sobe, dá a volta no mar, e aí a gente vai em direção a Nazaré, né? Que fica do lado de cá. E desce, então, até um outro lugar que me chamou muita atenção. O Xander viu com muito mais detalhes agora, da segunda vez, né, Xander? Ô, Xander, você me corrige aí, que você foi lá. O Xander estava lá em 97 também, né? E a gente vai em Nazaré, é lógico, irmão, tem muita idolatria, muita coisa ali que entristece o nosso coração. Mas foi ali que, de fato, o Senhor cresceu, Nazaré, né? Então eles procuram preservar o que seria o local onde o Senhor cresceu, mas ali existe um culto a Maria muito intenso. Então, nessa igreja, assim chamada igreja, né? É muito curioso ver isso. Aí você vê isso desde a história para a Grécia, em que aparece. Ali tem postado quadros da assim chamada Maria com seria Jesus no colo, mas de diversas nações do mundo e relacionados com diversas histórias ao longo do mundo. Ou seja, essa figura da mãe com o filho aparece desde lá em Gênesis, né? Certo? Isso foi trazido de maneira incorreta, né, na idolatria, e colocado ali. Então, muito triste isso, mas você vê como, de fato, esse conceito ele se propagou em diversas civilizações, não só, observem, não é só em termos do tempo, né? Tempo e história, né? Então chamou muita atenção, principalmente porque ali em Nazaré você vê que é uma cidade que fica bem no alto. A gente lembra quando o Senhor esteve lá que eles queriam empurrar Jesus, lembra? Eles queriam matar, empurrar o Jesus precipício abaixo. Então você vê isso lá. A gente desce lá, então atravessa e chega num vale, no topo de um vale, em que a gente contempla um vale enorme. Esse vale vai estar na mídia muito em breve, irmãos. É o vale de Jezreel, também conhecido como Armagedon. Então a gente sobe no alto do morro e você vê o vale de fora a fora, quase chegando no Mediterrâneo e indo em direção a Bósra, que fica no norte de Petra,
certo? Não é um vale gigantesco, maravilhoso, é plano, plano, plano. Não sei se vocês não sabem disso, mas Napoleão, quando viu aquele lugar, ele falou assim: esse certamente é um dos melhores campos de batalha de todo o mundo. Napoleão falou isso. E aí a gente pôde ver onde um dia aquela grande batalha vai ser travada. E nós lemos que, de fato, vai ser tão... Essa parte é difícil da gente entender como é que vai ser. Mas fala que o sangue que vai ser derramado ali vai ser tanto que vai chegar até a altura do freio dos cavalos. Aonde? Em Bosra. Onde que é Bosra? Bosra fica lá na Jordânia, ao norte de Petra. Então, assim, vai ser muita coisa. Agora você fala assim, puxa, o freio dos cavalos? Hoje a gente vê drone, né? Tanque de guerra. Até eu comentei com alguns irmãos recentemente, eu li aí, a gente não sabe quanto que vai ser dessa forma, né? Mas, infelizmente, na guerra da Ucrânia, a Rússia está começando a utilizar cavalos, por vários motivos, né? Que são animais que não são facilmente detectáveis por assinaturas, que são chamadas assinaturas metálicas, tá certo? Então, a gente não sabe como é que vai acontecer aquela batalha. A gente sabe que tem aquela confederação que vem do leste, possivelmente da China, né? A que vem do norte, né? Que possivelmente ali a gente sabe que é a casa de Togarma, aquela história toda, que vai descer por ali, né? Mas então o Vale de Jezreel está ali. Então a gente conseguiu ver o vale de ponta a ponta, né? E aí a gente vai descendo e passa por um lugar muito interessante. Passamos no entardecer ali. Betel. Quem lembra de Betel? Lembra? Jacó? É claro que tem muitas pedras lá, a gente não sabe qual pedra foi que ele usou de travesseiro, mas a gente passa por Betel e finalmente a gente chega em Jerusalém. Aí, irmão, é maravilhoso, porque eu não tinha ideia o que era Jerusalém, a Jerusalém, a antiga Jerusalém, né? E, e realmente você começa a ver, né, ali como de fato o Senhor teve ali tantas vezes. E, claro, o tempo não está mais lá, né? Mas nós tivemos a oportunidade de entrar pelo portão de Damasco, né, de Jaffa, assim por diante, alguns daqueles portões. E nós conseguimos descer até o ponto mais baixo, que com o tempo, né, as coisas vão sendo soterradas, né? Então, na época do Senhor, na época que o Senhor, né, nos dias da sua carne, quando ele transitou por Jerusalém, era um nível muito mais baixo do que a gente consegue ver hoje. Então, tem um local específico que você consegue descer, uma área muito grande, onde você chega aonde estão aquelas pedras originais, onde muito provavelmente o Senhor caminhou. É chamado Cardo. O que é o Cardo? Cardo era uma parte. Lembra? Todos os caminhos levam a Roma? Não se lembra disso? Então, tem a Via Maris, que passa bem perto do mar Mediterrâneo, e o Cardo, ele fazia parte dessa estrutura rodoviária, vamos chamar assim, que Roma estabeleceu. Aliás, recentemente, eles descobriram que essa malha, que eu vou chamar de rodoviária, que Roma estabeleceu, era muito mais ampla do que eles tinham visto até recentemente. E uma parte delas passa exatamente ali, e essas pedras estão lá embaixo. Elas são datadas por radiocarbono, que seja, da época do Senhor Jesus, né? 2000 anos atrás. Mas fica lá no fundo, né? Então, possivelmente, o Senhor transitou por ali. Expandindo aqui um pouquinho, lembra que eu falei de Cafarnaum? Em Cafarnaum você vai encontrar um marco identificando essa Via Maris, que era uma via importantíssima, que passava pela Galiléia, né, ia bordeando ali o mar Mediterrâneo e passando por aquela a região do mar. E era essa via, possivelmente. Lembra quando eu compartilhei com os irmãos que o Senhor, quando dá ordem para ser, vocês não vão pelo caminho dos filisteus. O caminho dos filisteus passava pelo norte da Península do Sinai. E por ali passava Via Maris, bem bordeando ali o mar Mediterrâneo, subindo ali onde é hoje a faixa de Gaza, né? Bordeando ali, subindo, Tel Aviv, Haifa, vai para fora, ainda até o norte. Essa é a Via Maris, certo? Então, parte dela, uma parte que ligava ali também, passava nessa que é chamada do Cardo. Então, se você for em Jerusalém hoje, você vai conseguir enxergar, vai conseguir enxergar essa rua, né? Pedras grandes, né? Onde o Senhor muito possivelmente transitou, certo? E aí nós gastamos alguns dias em Jerusalém. Tivemos a oportunidade de andar em cima dos muros de Jerusalém, né? Ali por cima, e conhecer um pouco mais de detalhes da cidade.
E nós tivemos a oportunidade de subir o que hoje é o platô, estou terminando, é o platô onde tem as mesquitas, não é verdade? Os irmãos, de alguma forma, estão me acompanhando? Quando você chega nas mesquitas, você tem duas grandes mesquitas ali. Uma que fica mais ao sul, que chama El-Aqsa. É uma mesquita muito grande. E a outra que todo mundo conhece, que é o Domo da Rocha, né? Aquele domo dourado aquele foi construído e doado pelo rei da Jordânia. E aquela mesquita, Domo da Rocha, ela está exatamente sobre o cume do Monte Moriá. Exatamente. Nós tivemos a oportunidade em 97 de entrar lá, lembra, Xanda? Foi uma oportunidade única, depois eles fecharam, ninguém mais pode entrar. Certo? Nós que somos gentios, não somos muçulmanos, não podemos entrar, ninguém entra mais lá. Irmãos, quando você entra lá, essa parte central, né, o cume do Monte Moriá, ele está cercado com um balaústre, né, de madeira, né? Como sou um pouquinho mais alto, eu consegui pichar e consegui enxergar o topo da rocha, né? E você encontra hoje, eu não sei se eu mostrei para os irmãos, a foto daquele topo da rocha, rocha nua ali, e você vê exatamente um recorte, que é exatamente as dimensões da arca. Exatamente as dimensões da arca. Certo? Fica ali em cima. E claro que eles têm feito tudo para poder impedir de ter qualquer comprovação que de fato ali estava o templo, né? O templo, que foi destruído, né? Então, aquela região toda, claro que o Senhor tem um propósito para isso. Eu nunca entendi porque em 67 eles não assumiram 100% o monte do templo. Eu nunca entendi isso. O Senhor tem um propósito. A única coisa que eles fizeram foi o governo está na mão de Israel, mas a parte religiosa e a manutenção está na mão dos muçulmanos. Eu nunca entendi. Eles não sabem que ali é o ponto nevrálgico de tudo. Eles não sabem disso. Quando vem essas discussões de paz no Oriente Médio, etc., a solução de duas nações, né, Palestina e Israel, o foco é Jerusalém. Não deve se lembrar na época de Clinton e Arafat, né? A proposta que foi dada para o povo palestino, assim chamado, né, foi 98% do terreno. Israel teve disposto a dar 90% menos Jerusalém. Quase que fecharam. O povo palestino ia receber tudo. Em termos de... Israel estava disposto a entregar quase tudo da área. Na última hora, Arafat falou que não. Por causa de Jerusalém. Então, assim, tudo que a gente está vendo hoje, o foco é espiritual, irmãos. Não tenham dúvida disso. Só que o mundo não vê isso. O foco é ali. Por isso que a palavra de Deus nos encoraja a orarmos pela paz de Jerusalém. Prosperem todos aqueles que te amam. Não é questão dessa palavra que apareceu ser sionista, né, que hoje é uma coisa ou antissemita e vai por aí fora. Nós, como igreja, como aqueles que creram no Senhor Jesus, nós somos encorajados a lembrar do povo terreno, né? Lembrar de Jerusalém, que ali é a cidade do grande rei. E um dia, muito em breve, nosso Senhor vai estar reinando dali, de Sião, mais especificamente, que isso aí fica para uma outra situação, né? Qual que é a diferença de Sião e Jerusalém, né? Qual que é a diferença de Sião e Monte Moriá, né? Chandler talvez possa contar para a gente que ele teve lá fisicamente. Quando eu fui, nós fomos a primeira vez, estava tudo soterrado. Mas hoje eles escavaram tudo. É belíssimo onde era, de fato, o Palácio de Davi, que fica ao sul, ligeiramente ao não, literalmente ao sul da cidade de Jerusalém, certo? Então, existe algo maravilhoso ali. E a fala que o Senhor vai reinar de Sião. De Sião. Né? Então, quando o Senhor voltar, ele pousar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai dividir em dois, né? Vai ser a salvação dos judeus naquela época. Né? O Senhor vai dar fim àquela guerra e ele vai começar o seu reinado. E vai reinar dali, irmãos. Então, por isso, quando você tem a chance de estar fisicamente no local que o Senhor vai reinar, é muito precioso, é muito maravilhoso. Porque não é uma coisa como alguns no passado tentaram fazer, espiritualizar,
né, os irmãos sabem disso, algumas linhas teológicas, eles creem no que é chamado na teologia da substituição, que a igreja substituiu Israel, né? O irmão Lê se lembra, conta que o Ossis Sparks falou com ele, com 48, quando Israel se tornou nação, ele virou para ele e disse, não, nós vamos ter que revisar a nossa teologia. Porque ele cria, de fato, ele entendia que era a teologia da substituição, que a igreja tinha substituído Israel. Quando ele viu Israel sendo restaurado, ele disse, não, nós temos que revisar a nossa teologia. Porque é físico, é real. E o Senhor vai reinar dali, ele vai governar essa terra dali, irmãos. Eu espero não estar aqui, mas vai estar em, né, noticiário, CNN, internet, tudo, vai estar lá o Senhor reinando, dominando, absoluto de Israel. Vai acontecer. É físico e é real. Irmãos, é isso. Não foi para encher o tempo, não, mas achei que seria importante, talvez só levar os irmãos de volta ao futuro, né? Do pouquinho que eu lembro dessa viagem, que, como os irmãos viram, marcou muito a minha vida, né? Marcou muito a minha vida. E para os irmãos entenderem que não se trata de um aspecto de peregrinação, de alguma coisa que é necessário para que nós creiamos, né? Para nos auxiliar na nossa fé, não. Mas simplesmente um testemunho tão maravilhoso de que o Senhor é fiel, a palavra de Deus é verdadeira, ela é inerrante, ela é absoluta. Né? O Senhor tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, da nossa pequena fé. Nós somos tão gratos ao Senhor, que nós podemos constatar, Senhor, no mundo de hoje, não que fosse necessário, mas que realmente toda a Tua palavra é verdadeira, Senhor. O Senhor é verdadeiro, o Senhor é fiel. Senhor, nós ansiamos por aquele dia, quando o Senhor dali, daquele local, vai reinar sobre todo esse mundo. Senhor, que a Tua volta seja breve. Senhor, que o Senhor esteja conosco no restante desse dia e dessa semana que se inicia, que nossas vidas sejam agradáveis ao Senhor. E pela Tua misericórdia, Senhor, nós possamos estar entre aqueles que colaboram, cooperam para apressar a Tua vida. No nome do Senhor Jesus.